comunicação. Item muito importante. Negligenciado inúmeras vezes, certo? Inúmeras vezes é um item negligenciado e que merece toda a nossa atenção. Por quê? A comunicação vai além da fala. Lembra que eu falei para vocês, até questionei, perguntei. Falei assim, meninas, isso aqui, eu mostrei o slide. Falei, isso aqui é um tipo de comunicação? Sim, essa é a comunicação escrita. A gente tem a comunicação escrita, que é literalmente algo escrito, né, como o slide está aí. A gente também tem a comunicação verbal, que é a fala. Por exemplo, agora eu estou falando para vocês, vocês conseguem me ouvir e conseguem me entender. E existe também a comunicação não verbal, que é aquela comunicação que eu não falo, tá bom? Comunicação verbal, comunicação escrita e comunicação não verbal. Bom, entendendo esses três tipos de comunicação, vamos continuar. A comunicação envolve fatores que vão além da fala, como eu já disse para vocês, como o toque, porque conforme eu toco você, ou deixo de tocar, por que não? Mas conforme eu toco você, você consegue entender a forma com que eu me comunico. Então, por exemplo, é diferente. Eu dar vocês, né, sei lá, em algum momento, darem um tapa em mim, ou, sei lá, vice-versa. Esse é um tipo de comunicação que provavelmente significa rejeição. Olha, eu rejeitei o que você fez, e você vai tomar um tapa na cara. Por exemplo, típico quando a mulher pega o cara, sei lá, fazendo alguma coisa errada. Um tapa na cara dele. Rejeição. Eu repugno, odiei, não gostei do que você fez, então, e aí, um toque. Mas o toque também pode ser de carinho. Passada de mão no cabelo, andar de mãos dadas, é um toque, é um tipo de toque, é um contato que a minha pele tem com outra pele, né? Então, o toque também fala muito como é que a gente se comunica com o próximo. Tem o olhar bem óbvio, né? Me lembro quando meu pai, assim, quando eu morava ainda em Goiás, a gente ia comer na casa dos outros. Meu pai, ele era filho de militar. Meu pai de criação, meu pai biológico. E aí ele não precisava falar que não era para eu comer de novo. Ele só dava um olharzinho. Não falava nada. Então, assim, ele estava aqui conversando com a Maria Helena e eu ali indo para o fogão para pegar de novo. Ele só dava uma olhada assim, desse jeito, ó. Só uma desviada e já voltava para ela. Estava aqui, olhava, acabou. Por quê? Comunicação. Olhar. Olha, significava o quê? O que significava para mim? Se você pegar, a gente vai se ver em casa. Era isso que eu entendia. E era funcional. Você acha que eu ia pegar de novo? Mas não, não ia. Então, ou seja, um toque comunica, um toque fala. Um olhar, com certeza, e uma expressão não verbal também. Então, imagina, eu estou aqui falando, pessoal, olha, a gente precisa ter... Você precisa ter uma boa postura no trabalho, e aqui é o meu trabalho, né? Você precisa ter uma boa postura de trabalho. E eu estou aqui falando da importância da postura e estou aqui, ó. E assim, com a mãozinha aqui, sei lá, por exemplo. Ô, galera, vocês têm que entender, ó, é importante que vocês tenham uma boa postura e estou aqui com a mãozinha no bolso e assim. Provavelmente, caramba, o cara está quase deitado, eu vou perguntar se ele quer um travesseiro. Pô, mais um pouco eu trago um colchão para ele. Professor, assim pode passar uma impressão talvez não tão séria, que talvez não está interessado, não está muito ligado com ele que passa o conteúdo, não. Então, assim, o corpo ou a expressão também fala e fala muito. E às vezes fala até mais que palavras, como eu falei para vocês, né? Às vezes eu falo, nossa, que legal, Maria, que você chegou, e aí você vira as costas assim, eu tô aqui, ó. Oh, que legal que você... Oh, que interessante que você chegou, Maria. E eu tô aqui, ó. Nossa, de novo, velho, chegou. Ou seja, expressão mostrando, oh, não gostei. Ah, de novo ela aqui. Percebe? O corpo fala também, o olhar fala, o corpo fala. Vamos seguir. Vários fatores podem interferir na comunicação do cuidador e com a pessoa cuidada. Por quê? O cuidador...
precisa... Vou dar um exemplo muito claro, que o Rogério falou. Olha, quem quiser a vaga, tem que ter estômago forte, porque ela tem problemas de intestino. Peraí, mas como assim? Tipo assim, tem que ter estômago forte em que sentido? Entende? Então, ou seja, faltaram informações. Comunicação não foi tão assertiva. Entende? Isso acontece no nosso dia, né? Então, a gente sempre tem que estar procurando eliminar esses riscos ou essas falhas que a gente tem de comunicação. Porque um erro de comunicação pode e vai, com certeza, interferir na vida de alguém. Então, imagina, eu estou lá, eu sou o cuidador, eu peguei a vaga. Estômago forte. Eu mexia com, estou dando exemplo. Quando era criança, eu mexia em curral. Não sei o que é estômago forte. Estou lá, de repente eu chego e realmente era uma situação que me é lógico. Por exemplo, estou dando exemplo, tá? Que não deu certo comigo. O que eu faço? Se for um cuidador sério, profissional, ele vai falar, olha, cara, não era isso que eu esperava, você pode pegar alguém e eu não vou conseguir ficar com a vaga. Mas se for um cuidador sem vergonha, se ele conseguir esconder, ele não vai limpar muito bem. Ele vai empurrar com barriga. Perdão da expressão. Essa comunicação dele mostra o quê? Esse cara não é compromissado. Por quê? Porque ele não fala a verdade, ele não é transparente com o patrão, não é transparente até mesmo com o paciente. Isso não é legal, isso não é ideal. Então, a comunicação, gente, vai além só da fala. É o que eu falei, em toque ou não toque. Entende? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando eu... É comum porque eu vou dar um exemplo. Tá? Você tem um casal de namorado. O cara sempre foi cuidadoso com ela. Idade de mãozinha dada, não sei o quê, da hora. Mas, de repente, em algum momento, ele não deu a mão para ela. Ou quem se preocupa mais? Tem homem que se preocupa mais com a mão de mão dada. Tem outros que não ligam tanto. E tem mulher também que se preocupa mais. Quem se preocupa mais? Você não está me dando mais a mão? Não, eu não tá. Aí já dá, né? Muito pano para mão. Mostrando o quê? Que às vezes o não tocar, quando a gente não tem um contato, também tem algum tipo de comunicação aí. Normalmente é uma comunicação negativa, tá? Então, entenda. O fazer e o não fazer expressam ideias. Quando eu ajo, eu causo uma interpretação nas pessoas. Mas se eu não agir, quando eu deveria ter agido, isso também vai ser discutido e eu posso finalizar. Né? Bom, fatores podem interferir na comunicação do cuidador com a pessoa cuidada. Por isso é importante que o cuidador entenda a importância, a relevância da comunicação com o seu paciente. Não só com o paciente, mas também da comunicação com a família e da comunicação com a equipe, né? Como a gente já viu. Dicas. Dicas, então, para que você tenha uma boa comunicação. Uma comunicação eficaz é a ferramenta essencial para manter um bom estado de saúde para os pacientes. Entendendo que comunicação não é só fala. Então, às vezes, o seu paciente não fala verbalmente. Não significa que não haja comunicação entre vocês. Porque ele não fala, mas ele olha. E pelo olhar, você sabe se ele gostou ou não. Olha, o Simão, fantasma do não, tá aqui, o negócio caiu. Então, assim, o paciente não fala, mas ele sabe, ele olha. Se pelo olhar, como você já é próximo dele, você já desenvolveram essa forma de comunicação, você entendeu que não é por aí. Olha, você quer, a gente vai trocar a sua cama de lugar. Ele não fala por conta de alguma doença, mas o olhar dele, você consegue ver ali, ele não gostou, vamos deixar a cama aqui mesmo. Entende? Isso vai melhorar a saúde dele, porque ele vai ficar mais feliz, vai ter mais esperança provavelmente, vai se sentir mais confortável e tudo mais. Mais um exemplo. Todo dia a dona Helena tem que tomar banho 7 horas da manhã. Mas ela não gosta. Ela, por 70 anos, ela sempre tomou banho de noite. Ou, quando era de manhã, tomava ali pelas 10h30, que o dia já estava mais quente.
Se eu forço a dona Helena a tomar às 7 da manhã, ela vai ter que tomar, provavelmente. Mas é errado, porque o certo é uma comunicação. Ô, Rogério, você gosta de tomar banho? Você prefere que a gente dê banho em você? Que horas? Olha, ô, Lucas, eu prefiro 10h30, cara, porque senão 7 horas da manhã é muito frio. Um exemplo, uma comunicação. Quando a gente atende e consegue fazer uma comunicação assertiva com o paciente, isso reverte em saúde para ele. Não que o físico vá melhorar. Lembra que saúde é psicológico, saúde é social e é física. E espiritual. São essas 4 dimensões. Se o meu paciente toma um banho no horário que ele acha melhor, lógico, né, gente? Não vai prejudicar ele, né? Um idoso com pneumonia, você não vai dar banho nele 3 da manhã. Assim, tem uma lógica também, mas se for possível, se não for prejudicá-lo, você, na medida do possível, atenda aos desejos dele, porque isso vai trazer benefício psicológico, tá bom? Continuando. Mantenha uma postura correta e entenda uma postura não só como eu me posiciono fisicamente, mas uma postura também diante das situações que eu encontro ali no trabalho, tá? É importante. Uma postura incorreta. Cadê o... Ah, tá carregando aqui, mas... O idoso tá ali tomando banho, ele falou que dá para tomar banho sozinho, e você tá aqui no celular, não? Postura incorreta. O trabalho não é um lugar para você mexer no celular, né? A não ser que você esteja ligando para o filho ou para a filha do idoso, sei lá, para a farmácia, aí sim. Mas para você ir para as redes sociais, errado. Outra postura incorreta. Pegar remédios que é do paciente, levar para sua casa, roubar, né? Em outras palavras, roubar. Errado. Errado. Isso é uma postura incorreta. Não seguir o tratamento de acordo com o que o médico ou o profissional falou. Postura incorreta. Entende? Tudo isso fala muito de você. Muito. Fala, olha, esse cara aí, nossa, esquece. E o paciente, por mais que ele não fale, o psicológico dele, ele consegue analisar você. Falou, cara, esse cara está muito errado. Enfim, isso pode ter algum tipo de prejuízo, né, ou de malefício para o nosso paciente. Comunique de forma objetiva. Alguém com Alzheimer, você acha que se eu pegar... Eu vou falar com o nosso paciente, a Maria. Para falar com ela, você acha que adianta eu ler um texto, se ela tem Alzheimer? Não. Sempre comunicação objetiva. Vamos tomar banho. Ponto. Agora é a hora do café. Porque, às vezes, se você ficar falando demais, não estou falando que você não deve conversar. Mas quando o paciente tem que executar alguma coisa, se você ficar falando demais, ele se perde. Pacientes que têm algum tipo de problema de memória ficam perdidos. E aí, como ele está perdido, ele fica confuso. E aí pode ficar agressivo. Então, olha, Dona Maria, temos 2 vestidos, 2 pontos, o vermelho e o azul. Qual a senhora quer? Vermelho. Sapato preto ou amarelo? Amarelo, ponto. Entende? Não adianta você colocar 15 vestidos na frente dela e ir falando a cor de cada um, o que cada um combina, isso aí não vai funcionar. Então, a comunicação é sempre objetiva, porque você deixa claro o que é cada situação. E, lógico, se você quiser, então, igual o Evandro, imagina. Olha, desculpa, igual o Rogério, ou o Evandro, ele estava também. Olha a diferença. Precisamos de um cuidador que tenha estômago forte para lidar com problemas lá intestinais, pois a idosa, o fulano, evacua várias vezes ao dia. Ponto. E isso acontece por conta de um câncer no intestino, sei lá, um negócio assim. Dou a informação de forma objetiva, e aí, quem quiser saber mais, vem e falou, câncer no intestino, olha, ela evacua, normalmente uma pessoa evacua 2 vezes por dia, ou 1 vez por dia, ela evacua muitas vezes, 5 vezes por dia por conta do câncer no intestino. E as fezes costumam ser líquidas, entendem? Se você fala muita coisa, em alguns momentos, não é legal, as pessoas se perdem. Lógico que na saúde de aula a gente vai trocar, né? Mas lá no convívio com o paciente,
Se ele tem algum tipo de comprometimento intelectual ou de memória, é um tiro no pé, porque ele vai ficar confuso, vai ficar agressivo, e aí você vai enfrentar mais problemas, tá bom? É importante, gente. Importante. Não é muito praticado, mas é fundamental. Olhar concentrado. Ah, eu estou aqui no banheiro. Já dei esse exemplo, já falei, vou falar de novo. Uma vez, uma pessoa me procurou para falar que ela ficou traumatizada porque ela cuidava de alguém e, num descuido, esse alguém se queimou com a água do chuveiro. Para uma idosa, com a pele muito sensível, muito frágil, e aí, num descuido, ela colocou essa pessoa colocou a idosa sentada na cadeira, ligou o chuveiro e foi no quarto pegar no ombro o que ela foi fazer. Eu sei que o que ela ligou, a temperatura estava alta, e a idosa não comunicava, não verbalizava, não falava. A água desceu, do jeito que desceu, levou a pele, queimou a idosa. E a idosa não consegue falar. Ou seja, enquanto ela não voltou, a idosa ficou ali com a água quente queimando, né? Pele frágil, enfim, deu queimadura séria, e aí ela ficou traumatizada. Essa pessoa ficou traumatizada. Mas por que isso aconteceu, gente? Não estava com o olhar concentrado. Bom, se você vai dar banho, você não pode deixar as coisas lá no quarto, esquecer, não. Normalmente a gente leva tudo já. Tudo que é importante, que você não tenha que sair do banheiro. Porque se você deixa o seu paciente, o seu olhar não vai estar nele. Agora eu estou olhando para vocês, consigo ver vocês, mas se eu saio, alguma coisa pode acontecer. Então, o olhar concentrado é nesse sentido. Ah, mas eu estou no banheiro, mas você está no celular, não está concentrado. Entende? Ah, você viu, por exemplo, deixou passar um pedaço maior de carne. Você sabe que o paciente não está com a dentição boa, pedaços maiores é possível engasgar. Se você está aqui brincando com o cachorrinho e ele está ali comendo, se você tivesse com o olhar atento e concentrado, você ia ver o pedaço maior de carne e ia falar, olha, peraí, deixa eu cortar. Mas você estava aqui com o cachorrinho, com o gato, não sei, a pessoa comeu, se engasgou, talvez pode até ter problemas mais sérios. Então, o olhar concentrado é isso. Não é só estar de corpo, não. É de corpo e alma. Olha, realmente preocupado com a segurança do paciente, tá? Um olhar atento. Está concentrado aí, mas é concentrado e é atento. Para minimizar problemas com o nosso paciente, né? Ouvir. Não tem comunicação sem ouvir. Não tem. E a gente gosta de falar, né? Mas se você não ouve, você não tem muita chance de mudar. Então, por que às vezes é duro quando alguém faz uma, sei lá, o seu irmão, sua esposa, o esposo, alguém. Quando alguém fala algo que a gente precisa mudar, não é legal. Se você realmente ouve, é escutar, a diferença entre escutar e ouvir. Escutar, vocês podem me escutar, mas ouvir é algo que penetra. É algo que causa uma mudança, é algo que mexe com você realmente. Se a gente aprende a ouvir, fica muito mais fácil a nossa dinâmica, seja com o marido, com a mulher, com o filho, seja no trabalho, seja com o filho do idoso que a gente cuida, da pessoa que a gente cuida, na padaria, sei lá. Aprender a ouvir. Fundamental. Comunicação não é só falar, hein? Expresse-se com clareza. Aqui tem, às vezes, eu falo para vocês assim, eu tenho uns exemplos. A clareza aqui é o seguinte. Constantemente, isso é um fato, né? A gente tem que procurar sempre melhorar. Então, por exemplo, a minha mãe, quando era criança, ela não conseguiu terminar os estudos. Não deu. Depois de mais velha, agora com 40 anos, mais ou menos, um pouquinho, ela voltou e concluiu o EJA. Por quê? Qual que era a ideia dela? Aprender a se desenvolver, a preencher uma lacuna na vida dela que faltava. Hoje, ela fala muito melhor, ela consegue se expressar melhor. E eu nem falo de conjugar os verbos da forma correta, isso é importante também, tá?
Mas não é só isso. É você conseguir passar o que você pensa para as pessoas, entende? Isso é muito importante. Uma forma de melhorar isso, e aí, se você não gosta, é importante que você crie hábitos. Leitura. Leitura. Quando você lê, você começa a criar um hábito de leitura, isso melhora a sua escrita e melhora a sua fala. Porque você conhece palavras novas, conhece situações em que essas palavras podem ser utilizadas, e aí você vai criando um hábito e vai conseguindo se expressar melhor, tá? Então, com clareza, isso significa expressar-se de um jeito que as pessoas entendam. E não fiquem com dúvidas. Lógico, tem situações, né? Mas a ideia é que, na maioria, pelo menos das vezes que você falar, as pessoas vão entender o que você disse, certo? Essa é a ideia. Gestos adequados. Muito cuidado com os gestos. Gestos vocês conhecem vários aí, né? Não vou mostrar nenhum aqui, mas já dá para entender, né? Tem gestos que você não precisa falar nada, falar verbalmente. Você fez e já era. Fez, ó, tem ó, vamos. Tem outros que são mais feios, mas que mostram o quê? Os gestos realmente falam. Se você utiliza, eu não falei nada com o paciente. Cara, mas ele viu você fazendo um gesto indevido, não fica legal. Então, muito cuidado com os gestos. Você pode causar confusão, né? Eu tinha um amigo que era brigão. Muitas vezes ele se enfiava em briga porque ele gostava de fazer gestos. Ele era de uma torcida organizada. E aí ele gostava de caçar confusão num time aí, time paulista. E aí ele vivia fazendo gestos para a galera. Então todo mundo que não era do time dele, ele gostava. Aí numa dessas ele sempre se ferrava, porque a turma caiu para dentro, né? Gestos, ele não falava nada, mas fazia um gesto que ofendia. É difícil, né, gente? Então é complicado. Empatia. Eu gosto de ser ouvido. É importante que eu ouça, então. Entende? Olha, eu gosto de ter espaço, professor, que eu consiga falar. Eu tenho que falar. Permita que o outro fale também, então. Para que ele crie espaços para você, entende? Então, é sempre uma via de mão dupla e me colocar no lugar do outro. Isso seria a empatia. Né? E tem um conceito mais profundo ainda de empatia, que é, além de você se colocar no lugar do Rogério, por exemplo, é você se colocar no lugar dele e esquecer todas as suas experiências em relação àquele assunto. Por exemplo, eu perdi a minha avó no passado, isso é um fato, infelizmente. Se o Rogério chegar para mim e falar, ô, professor, olha, eu perdi minha avó. Aí eu falo, eu já sei como é isso, cara. Isso não é empatia. Empatia é eu tentar imaginar a dor que ele sente, me colocar no lugar dele e desconsiderar a perda da minha avó. Ele perdeu a avó dele. Essa é a experiência dele. Não adianta eu colocar a minha experiência no Rogério. Estou dando exemplo, tá, da avó? Oi? O momento é o dele. Então, mas olha, eu fui mandado embora. Eu sei como é isso passa. Peraí, mas é diferente. Ele é diferente, ele sente diferente. Vive, estava numa empresa diferente. Talvez o trabalho para ele signifique mais do que significa para você. Deixa a sua experiência de lado e ouça. E tenta entender, prestar apoio e tudo mais. A empatia, no sentido mais profundo, é isso. É ignorar tudo o que eu já passei em relação a algum assunto e tentar entender como a pessoa está, colocar no lugar dela, e por aí vai. Bom, existem algumas alterações que podem ser encontradas na comunicação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas alterações e vamos tentar entender o que isso significa, né, gente, na prática. As alterações na comunicação, com a idade, se manifestam de forma heterogênea na população de indivíduos idosos. Ou seja, não é regra, mas normalmente, conforme o tempo passa, você pode ter mais dificuldades de se falar, de se comunicar, e conversar com as pessoas, em ouvir, entender o que essas pessoas falam, interpretar gestos, lembra? E até mesmo interpretar a comunicação escrita, tá? Isso acontece. Mas olha o que está
Presta atenção nessa palavra aqui. Meninos do Zoom, a palavra é heterogênea. Essa palavra aqui, ó, que eu estou passando o mouse, tá? Aqui, ó, heterogênea. Essa palavra só para vocês entenderem. O que é uma relação heterossexual? É uma relação entre indivíduos do mesmo sexo? Heterossexual? Hétero, não. Homossexual, sim. Então, um relacionamento homossexual acontece entre pessoas do mesmo sexo. Homo. Hétero costumam ser pessoas de sexo diferente. O que é, então, o que acontece? Alterações heterogêneas significam que nós temos alterações diferentes de pessoas para pessoas. Então, as minhas alterações, quando eu for idoso, com certeza vão ser diferentes das alterações que vocês passam. Então, a Luciana e o Rogério são casados. Provavelmente, as alterações no corpo dele acontecerão diferente da dela. Entende? Ainda que fossem pessoas do mesmo sexo, são duas mulheres. Mesmo assim, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada uma tem seu estilo de vida, cada um tem a sua saúde, tem a sua genética, vive em um ambiente diferente, tem poder aquisitivo diferente. Tudo isso impacta em como a gente envelhece. Infelizmente, em alguns casos, a gente pode envelhecer de forma patológica ou de forma ruim, de forma nociva à nossa saúde, e outras condições nem tanto, né? Então, a ideia é, não coloque todos os idosos, é isso que significa essa frase. Não coloque todos os idosos na mesma caixinha. Não coloque todas as crianças que você já cuidou na mesma caixinha, porque cada um tem a sua vida, tem a sua história, tá bom? Mesmo que seja com sexo diferente. Ah, mas eu só lido, olha, professor, na verdade, eu cuido de freiras. São pessoas, mas todas são mulheres, e todas têm 75 anos, mas cada um tem o seu corpo, tem a sua história, a sua forma de ver a vida, tá? Então, é isso que quer dizer. Alterações heterogêneas, alterações diferentes, isso que quer dizer. Mas aqui a gente está falando especificamente, né, do público idoso. Alguns indivíduos demonstram maior modificação na fonação, ou seja, no jeito que falam, a forma que é falado, né? Enquanto os outros na audição, outros podem evidenciar problemas ou dificuldades na utilização social da linguagem, na fluência no vocabulário. Ou seja, tem idoso que tem dificuldade de entender o que você falou. Mas dificuldade porque ele pode não ouvir mais tão bem. É isso aqui, ó. Olha lá, modificação na audição. Só porque ele não entende, porque ele não escuta muito bem. Se ele não escuta, como é que ele vai saber o que você falou? Entende? A não ser que ele faça a leitura labial, né? Mas outros têm problemas em como falam. Outros, enquanto devem utilizar a linguagem. Percebam, cada indivíduo tem seus problemas. Envelhecem de uma forma. E aí a gente sempre tem que considerar todas essas questões. Vocabulário. Lembra? Macaxeira, aipim e mandioca. Mesma história de sempre. Significam a mesma coisa, talvez, mas faladas de formas diferentes. Então, isso é importante, tá, gente? O vocabulário. Então, talvez o vocabulário de uma pessoa rica, talvez, seja mais culto no sentido de ser mais vasto, mais amplo. Talvez uma pessoa simples tenha um vocabulário reduzido. A gente tem observado, isso tem a ver com a leitura, tá? Então, quanto mais você lê, mais o seu vocabulário se expande. Mais palavras você sabe que são diferentes. Tipo assim, deixa eu ver, estupefato. Imagina, se eu chegar aqui hoje e falar assim, meninos, estou estupefato pela nossa celebração que vai acontecer daqui a pouco. Estupefato significa maravilhado, empolgado, né? Assim, animado. Estupefato. Onde foi que eu aprendi essa palavra difícil? Lendo. Então, quando você lê, o seu vocabulário se expande. A sua visão de mundo se expande. Não só da nossa língua mãe, da nossa língua materna, né? Se você começa a ler, infelizmente não ainda. Pretendo um dia. Por enquanto, eu ainda não leio nada. Só o espanhol que eu consigo ler, mas inglês, alemão, essas coisas assim, eu não consigo ler.
Mas se eu conseguisse, com certeza o meu vocabulário expandiria demais. Mas quando eu fosse ver um filme legendado em inglês, só de bater o olho eu já sabia o que a pessoa queria dizer. Percebe? Então, entendo, gente. A gente pode encontrar pacientes que têm um vocabulário mais simples e outros mais robustos. E a gente tem que entender que isso pode ter muito a ver com a criação que essas pessoas tiveram, com a personalidade delas, com os hábitos e por aí vai. Mas são pessoas diferentes e fazem parte do nosso contexto. O que mais? Opa, perdão. Por esse motivo, as alterações que ocorrem no processo de comunicação com o envelhecimento não são constantes para todas as pessoas que envelhecem, nem todo mundo vai ter problema de audição. Nem todo mundo vai apresentar mutismo, para de falar. Nem todo mundo vai esquecer o que significa esse sinal, joinha, isso aí, beleza, show. Mas alguns vão. Então, essas alterações não são constantes, não acontecem para todas as pessoas que envelhecem. Por mais que todas passem pelo processo de envelhecimento, certo? Legal, né? O que mais? Dificuldade em expressar ideias e não relacionar os nomes aos objetos. Você pega o garfo para mim? Cara, isso é uma faca, meu Deus, eu tô doido. Isso aqui é uma caneta. Aí, de repente, você pega para mim o tesoura? Vamos dizer, uma lapiseira. Muitos, por conta de problemas, por exemplo, Alzheimer, começam a trocar. E em alguns outros casos, eles têm realmente dificuldade. Não é que ele esqueceu o nome. Ele só tem dificuldade em associar o objeto ao nome específico, né? Mas, normalmente, quando isso acontece, tende a ser algum problema, pode indicar algum tipo de problema mais sério, tá? Não entender a conversa ou parte do que se está falando. Ou seja, se você não entende, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes quando eu cheguei na faculdade, vim de escola pública, né? E lá na faculdade, lá onde eu passei, o pessoal já tinha dinheiro. E aí, quando eu cheguei na sala de aula, o professor começou a falar de umas coisas assim, e eu só, caramba, o que esse cara está falando assim? Ele começou a falar dos processos biológicos que aconteciam. Então, conforme vocês viram no ensino médio, então, eu falei, caramba, eu não vi isso no ensino médio, não. Daí eu pensando, né? E aí eu fiquei voando. Fiquei assim, boiando. Eu não entendi nada. Por quê? Porque como eu não entendi o que ele falava, eu ficava confuso. Então, eu ficava criando várias saídas. Será que ele quer dizer, sei lá, fagocitose? Ele começou a falar uns termos técnicos assim. E não explicava. Olha, a fagocitose, eu falei, fagocitose? Eu ficava pensando, o que será que é fagocitose? Que é basicamente quando você tem algumas células vão deteriorando outras, matando outras. É um processo natural do corpo. Fagocitose. E eu ficava criando, ficava confuso. Então, muitas vezes, isso acontece também com o nosso paciente. Então, por isso que a comunicação tem que ser objetiva, de forma que ele entenda, tá? Se você começa a falar muito rebuscado, ou se você também fala de uma forma muito simples, e às vezes o seu paciente entende mais quando é algo mais formal, então a gente tem que entender, tá bom? É importante a gente sempre considerar isso, meninos. Cuidado com fala sem sentido. Sabe quando você solta uma coisa que não tem nada a ver? É importante também tomar cuidado, tá? Parece bobo, mas a gente sabe que às vezes isso pode acontecer. E o paciente também, às vezes, ele pode falar sem sentido. Isso pode indicar algum tipo de comprometimento, tá? Conversar sozinho, eu acho que vocês talvez já viram. Eu converso sozinho, de vez em quando. Vira e mexe, eu tô falando sozinho. Mas é porque eu sou meio doido mesmo, isso é normal. Mas se você pega um paciente, você tem que entender. Isso sempre foi comum a ele. Eu, por exemplo, lá eu falo sozinho. Mas, não, ele nunca foi disso. Na verdade, ele sempre foi meio cabeleiro com essas coisas. Bom, ele anda falando, eu falo sozinho com as minhas coisas aqui. Eu tô aqui conversando. Agora, imagina, você chega aqui e o paciente, mamãe,
Pô, mas senta aí, a mãe dele já morreu há 50 anos atrás. Tem algo errado. Ele está falando sozinho, falando com alguém que ele está vendo, que já morreu, tem algum tipo de... Não precisa ser médico, né, para entender que isso está errado, que tem alguma coisa aí, um tipo de comprometimento. Se ele perde o foco, não consegue manter o foco. Você está aqui falando, quando a dona Maria, hoje a gente vai tomar banho, e ela está aqui. E você falando e ela aqui. Lá na luz, nossa, ela não tá focada em mim, não está focada no que eu estou dizendo, falando a ela. Talvez essa dificuldade em manter o foco, ou essa facilidade em perder o foco, né, pode significar também alguma doença, tá? Ou algo diferente aí. Deixa eu só avisar